Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículos 18 ao 25, ou seja, a finalização desta carta, assim apresentada para nós como uma epístola, como uma carta. Este é o último vídeo, totalizando 63 vídeos gravados em média de 20 minutos cada um, comentando verso a verso toda a carta aos Hebreus. Esse trecho final apresenta-nos um modelo epistolar, uma característica de epístola do século I. Embora todo o texto não contenha nas outras partes características de epístola. Por exemplo, o início não contém a tradicional estrutura epistolar, onde há o remetente, o destinatário, a saudação, a bendição ou oração e o tema ou o objetivo da carta. Esses elementos próprios da característica epistolar não estão presentes na carta aos Hebreus. No entanto, o final, esses versos finais, apresentam características de epístola. Provavelmente, por esta razão, este texto é chamado de carta aos Hebreus. Também não há nenhuma indicação dentro do texto de que este texto estivesse sendo dirigido especificamente a hebreus, embora toda a argumentação presente aponta para a tradição religiosa judaica. O que se pode concluir com isso é que, pelo menos, esses destinatários, essas pessoas que vão receber o texto tinham conhecimento bastante apurado da tradição religiosa judaica que é nos apresentada naquilo que chamamos de Antigo Testamento ou Primeiro Testamento. Bem, então, esses versos 18 ao 25 contêm as recomendações finais típicas de textos epistolares. Verso 18. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Essas palavras revelam para nós que o autor desse texto, desconhecido, não é apresentado, é anônimo, né? O que nós podemos afirmar com toda a convicção que não há na carta aos Hebreus nenhum indício ou indicação de quem seria o autor. O autor não se apresenta nominalmente. Mas a gente percebe aqui nesse verso 18 que esse autor, na sua argumentação final, apresenta para nós que ele não tinha uma plena confiança de que seus destinatários leriam o seu texto de forma convicta, 100%, dando a ele credibilidade total. A gente percebe que esse argumento dele é um argumento também de que aquilo que ele falou é verdadeiro. Então, quando alguém precisa reafirmar que aquilo que escreve é verdadeiro, indica que para quem se escreve existe uma pequena subjetiva apontamento de que não há plena confiança ou confiança absoluta de todos os destinatários em relação àquele que escreve. Então, orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, ou seja, aquilo que escrevemos,
Aquilo que manifestamos é o resultado da nossa sinceridade. Temos uma consciência boa, sadia. Aquilo que escrevemos é fruto de uma consciência pura, de uma consciência verdadeira. Não estamos mal intencionados. Então, com isso, já percebemos que existia uma certa acusação, existia uma certa desconfiança. Então, o autor reafirma: escrevemos, pois temos uma boa consciência, desejando viver condignamente em todas as coisas. Então, o autor diz: somos sinceros, desejamos o melhor, desejamos fazer a vontade de Deus, desejamos seguir o caminho de Jesus. A nossa consciência está limpa com este propósito. Então, parece uma tentativa de convencimento, de justificar que o autor escreve palavras verdadeiras. Verso 19. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Também o autor manifesta um desejo de visitar ou estar em comunhão com esses a quem ele dirige o texto. E as orações deles contribuiriam para esse sucesso nesse desejo, dessa reunião, dessa comunhão novamente restaurada. Parece que há um impedimento e esse impedimento poderia ser retirado por meio de oração. Desejo estar com vocês o mais depressa possível. Parece que seja uma prisão, é uma hipótese, né? Restituído a vocês, devolvido a vocês. Verso 20. Ora, o Deus da paz, uma expressão que não é nova, já apareceu na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, verso 33, e também faz uma alusão ao início do último discurso, que é esse discurso final que acabamos de analisar nos vídeos anteriores, que iniciou no capítulo 12, versículo 14, seguir a paz com todos. Parece que é uma retomada dessa temática sobre a paz. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para o todo sempre. Amém. A gente pode perceber que esses versos 20 e 21 é uma moldura de um hino, de um poema cristológico, em que exalta a figura de Cristo. A finalização com um amém revela que é uma confissão, uma oração, uma crença oficial naquela comunidade do primeiro século. Então, ele está emoldurado como se fosse um hino, né? Uma confissão pública da cristologia, do caráter de Cristo na igreja. A referência aqui a o grande pastor das ovelhas, segundo o que nós observamos ao longo da carta, principalmente o capítulo 3, onde faz uma comparação entre Jesus e Moisés, mostrando que Jesus é filho, Moisés era servo. Então, um é o status do filho, outro é o status do servo. Provavelmente pode fazer uma referência a Isaías, capítulo 63, verso 11, onde Moisés é chamado de pastor. Então, para destacar que Jesus é superior a Moisés, ele então vai dizer o grande pastor, referindo-se a Jesus, em relação a Moisés, que era
chamado de pastor, como já indiquei no texto de Isaías 63, versículo 11. Bem, versículo 22. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Bem, ficou claro ao longo das nossas análises da carta aos Hebreus que é um texto que trabalhava exortação e doutrina, estabelecia o credo, estabelecia a crença, né, o dogma, o que nós cremos em relação a Jesus, quem é Jesus na nossa fé, e ligado ao estabelecimento da doutrina, da crença sobre Jesus, estavam exortações, ensinamentos, para que a doutrina não fique no campo teórico, mas ela aplique-se à prática, para que ela viva-se, para que se viva na prática aquilo que se acredita. Então, as exortações estão amarradas às doutrinas ao longo do texto. O que ele exalta aqui e deixa claro que o texto tinha um caráter exortativo. E ele vai dizer, escrevi resumidamente. Bem, a gente sabe que na prática não foi resumidamente, porque o texto é enorme. A carta aos Hebreus é uma carta gigante, ela é muito grande. Então, como é que a gente interpreta essas últimas palavras dele? É como se ele dissesse, tentei ser o mais breve possível. Tentei escrever o mínimo possível, mas o mínimo possível teve essa extensão toda. Então, quando ele diz, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente, ele está dizendo, olha, tentei o máximo que pude falar menos, ser breve, né? Como muitos pregadores fazem para atrair a atenção da plateia. Eles dizem, olha, serei o mais breve, serei muito breve. E aí, na realidade, às vezes não mas é só para cativar. No caso aqui, ele foi breve, resumido, dentro do amplo aspecto que ele teria para falar. Então, dentro de tudo que poderia ser dito, deveria ser dito, ele resumiu o máximo que foi possível. Mas é como se ele dissesse, tentei resumir o máximo possível aquilo que escrevi. E quanto à exortação presente, que muitas vezes foi pesada, foi dura, né, foi difícil, peço a Deus que vocês suportem, que vocês compreendam a intenção. Né? Como ele disse lá no verso 18, a minha intenção é boa, a minha consciência é pura, o meu desejo é ajudá-los a crescer, a amadurecer, a ter um desenvolvimento maior na fé. Por isso espero que vocês suportem e vejam com bons olhos essas exortações. Versículo 23, notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Muitas pessoas observam nesse verso uma possível referência a Paulo, apóstolo Paulo, como autor da carta. Mas a gente já leu no verso 7 do mesmo capítulo que esta carta é escrita num período em que os primeiros líderes já tinham morrido. Né? O verso 7 fala, exorta para que lembremos dos nossos guias, os quais nos pregaram a palavra de Deus e, considerando atentamente o fim da vida, imitai a fé que tiveram. Então a gente já percebe que esses primeiros guias já partiram para o Senhor e eles estão aí numa segunda ou terceira geração. Então conciliar o verso 23 com o 7 torna difícil acreditar que Paulo tenha sido autor. No entanto, a referência a Timóteo nos indica que o autor pertence à escola paulina, que o autor pertence ao grupo de Paulo, ao grupo de discípulos de Paulo, que continuaram ativos, que continuaram fazendo a obra de Deus depois da morte de Paulo. Né? Não há nenhuma referência em outros textos do Novo Testamento sobre a prisão de Timóteo. É um dado novo, é um dado inédito. E que esse autor, ao trazer a referência a Timóteo, ele pode estar revelando que ele pertence ao grupo de discípulos de Paulo, como Timóteo,
né, um sucessor de Paulo, um discípulo de Paulo, alguém que continuou pregando depois da morte de Paulo. O pensamento paulino, a teologia paulina, então parece que o autor quer indicar que pertence a esse grupo de discípulos de Paulo. E ele deseja ver um artifício muito usado por Paulo também, quando escrevia as cartas, manifestando em muitas delas a saudade daqueles para quem ele dirigia. Saudai a todos os vossos guias, bem como a todos os santos. Essa indicação, vocês que estão me lendo, ouvindo a leitura do texto que escrevi, saúdam os guias. É como se os guias estivessem numa terceira pessoa, né? Ou seja, ele se dirige aos liderados, aqueles que são guiados por esses líderes. Diz a eles como agir, como respeitar os guias, como tratar os guias, e diz, saúdam os guias. Então, como se o autor fosse a primeira pessoa, os liderados a segunda pessoa e os guias a terceira pessoa de quem se menciona. Então, a gente poderia entender que esse texto é dirigido primariamente a um grupo de liderados, a uma pequena comunidade, uma pequena igreja local, né, que está subordinada a uma liderança maior. Pode ser uma possibilidade, porque ele não diz eu saúdo vocês que são guias, mas ele diz, saudai a todos os vossos guias. Então está se falando aos liderados e não aos líderes. Bem como a todos os santos, ou seja, toma como aos demais membros da comunidade cristã. Então, por isso, é possível entender que ele está se dirigindo a um pequeno grupo de cristãos, de liderados. Remete a saudação aos líderes, então eles não estão presentes no primeiro momento, e a outros santos, a outros irmãos e irmãs. Então, também, isso dá a entender que se dirige a um pequeno grupo. E aí ele continua, os da Itália vos saúdam. Bem, os da Itália vos saúdam pode ter duas possibilidades. Primeiro, os que residem na Itália, né? Os que estão aqui morando na Itália, mandam saudação para vocês. Ou pode ser os italianos, os que nasceram na Itália, mas agora estão residentes em outro lugar, mandam saudação. Então, pode indicar que ele esteja escrevendo a partir da Itália, e ali os italianos nativos presentes mandam saudação, ou pode ser que ele esteja escrevendo em outro lugar, mas ele pertence a uma comunidade, a um grupo de italianos nativos que moram fora da Itália. Então, não é possível precisar que ele esteja escrevendo da Itália. O que é possível precisar é as pessoas que estão com ele são italianos. Ou estão vivendo na Itália, ou estão residentes em outros lugares, mas são originários da Itália. É o que pode se observar. E aí finaliza com uma saudação comum nas epístolas. A graça seja com todos vós. Então, esses últimos versículos são apresentados numa moldura epistolar. Mas essa moldura epistolar que finaliza não é suficiente para classificar todo o texto de 13 capítulos de epístola, porque outros elementos epistolares não se fazem presentes. Mas isso não é para nós importante. O mais importante para nós é o conteúdo. São as doutrinas, são as exortações que estão presentes nesse texto. E dessas doutrinas e dessas exortações devemos extrair uma mensagem para as nossas vidas, para que elas sejam agradáveis a Deus, para que estejam dentro da vontade do Senhor. Por isso, a carta aos Hebreus ela é especial, ela é ímpar, porque traz muitas coisas inéditas, exclusivas, e também nos apresenta esse casamento perfeito entre a crença e a prática, entre a doutrina e a vida, entre o viver e o crer, que é muito importante para a vida cristã e muito útil nesse momento
em que muitas vezes percebemos uma distância entre a teoria, aquilo que se crê, e a forma como se vive. A carta aos Hebreus nos convoca a crer e a viver segundo aquilo que cremos. Um abraço.